Dando continuidade dentro da palavra que nós ouvimos já hoje, né? Assim, ficamos maravilhados realmente pela condução dada ao pastor pelo Espírito Santo nesse tema que nós já ouvimos hoje de manhã o Delmiro dizer como surgiu desde o ano passado, lá no primeiro Congresso Nacional dos Homens de Coragem em Minas Gerais, te vê a importância de nós estarmos atentos e colocar em prática aquilo que nós imaginamos que nós sabemos, porque nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, não é isso? Amém? Não é dessa forma? E a gente fala assim, sou discípulo desse cara aí, e se eu sou discípulo, eu faço a mesma coisa que ele, mas de fato, e a partir daí, eu tenho que fazer novos discípulos, e essa é a nossa responsabilidade, como pai, como cabeça realmente do lar, nós temos que assumir esse papel, e cumprir com esse papel, não delegar isso, não delegar. Ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre essa necessidade de retomarmos esse papel, de deixar a delegação de lado em relação a isso e caminhar lado a lado com a esposa, nossa ajudadora fiel, idônea que está ao nosso lado, a parte mais frágil, mas que é essencial nessa caminhada da família. Mas nós, como homens, nós temos que nos posicionar. E quando nós falamos essa posição, implica também na salvação da nossa família. Amém? Implica nisso, é algo que está intimamente ligado, implica nisso, até porque a salvação, nós entendemos que é um projeto familiar, porém, é uma escolha individual, ela é familiar, mas a escolha é individual, e eu tenho que fazer com que isso chegue para os que estão ao meu redor. Alguns até confundem lá o que está em Atos 16, 31 como uma promessa, né? Mas no contexto lá, os apóstolos Paulo e Silas são dirigidos pelo Espírito Santo e de fato eles proferem uma palavra especial para aquele carcereiro. Eles foram tocados pelo Espírito Santo, porque na hora que deu o terremoto, tudo ficou escuro, tudo na escuridão, os presos, né? Todos embora. Mas a guarda especial para quem era? Para Paulo e para Silas. E antes que o carcereiro tirasse a própria vida, os dois realmente guiados pelo Espírito Santo, diziam, ei, não faz isso não. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós não saímos, nós estamos aqui. Então, dentro dessa situação que nós vemos lá em Atos 16, na realidade a partir do versículo 29, né? A gente vê que ele é tocado, ele ouve que Paulo fala e Silas, e todo trêmulo ele se coloca lá de joelho aos pés dele, diz assim, e aí? Então, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E todos nós conhecemos a resposta, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Está lá em Atos 16, a partir do 29 até o 31. Né? Nós sabemos que quando uma pessoa é salva, não significa automaticamente que todos da família estão salvos. Amém? Nós temos esse entendimento tranquilo quanto a isso, né? Não é isso, não existe, né? Todos se converterão, até porque a resposta para o nosso Deus é algo único. O único que eu digo é uno, é individual. É você e Deus, é a pessoa e Deus realmente essa resposta. Até porque o amor do nosso Pai é aberto a todos.
mas a decisão de corresponder é sua, é única, é você para ele. A resposta é tua para o Pai, né? Então, mas nós sabemos que existe realmente essa promessa de salvação para a família, e vem dentro desse relato, é isso que nós vamos falar de uma forma bem rápida, prática, né? Para nesse final de manhã, antes do nosso almoço. Pai, eu te agradeço por esse dia, por esse segundo dia do encontro, pela presença dos homens aqui nesse segundo dia, Pai, pela decisão realmente tomada por cada um deles, que teu Espírito Santo permaneça neste local, nesse ambiente, nos preenchendo de forma plena, completa, Pai, e que todos nós estejamos atentos à Tua palavra, retendo aquilo que realmente é útil a cada um de nós. Conduza, Pai, mais uma vez a todos nós nessa manhã, é que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós já vimos, já relatamos, já lemos o que está em Atos 16, a partir do 29, e a gente lembra desse episódio, do desespero que aconteceu, da destruição, da escuridão e da perdição que houve naquele momento do grande terremoto lá, em relação ao carcereiro. A resposta dada pelos dois ao carcereiro, né? Creia no Senhor, será salvo você e toda a tua casa. E isso entendemos como uma revelação do Espírito Santo para os apóstolos, para os dois, para aquele homem que de fato estava desesperado com a situação, né? Se a gente fosse trazendo para os dias de hoje e trazendo dentro para a área militar, né? A gente fala que o abandono de posto, que é um crime tipicamente militar, é a punição das mais graves que existe. Porque você imagina, você como sentinela, e você se coloca como sentinela da tua casa, de uma unidade. Todos que estão dentro daquela unidade estão no horário de descanso, dormindo tranquilo, imaginando que o Davi vai estar acordado, vai estar com o fuzil pronto para atacar, se houver uma investida contra aquele local. Então, por isso que o abandono do posto, né, na lei dos homens, é uma das penalidades mais graves que existe. Como punição, realmente, a reprimenda, o abandono do posto. Permitir que um preso fuja, aí tu soma mais isso daí. Então, o carcereiro lá disse assim, cara, é melhor tirar minha vida. Que aqui eu não vou ser pego, né, pastor? Deixar para onde eu for lá, não vou ser pego. E realmente, esse é o desespero para quem estava naquela missão. Então, imagina como estava a cabeça dele, como é que estava realmente o desespero. Nós sabemos que foi revelação, entendemos isso, né? Como revelação de Deus, guiando Paulo e Silas, mas, apesar de não ser uma promessa em si, revela a intenção do coração de Deus para cada um de nós, para todos. De fato, como a gente diz, os braços do Senhor estão abertos. O Senhor Jesus, Ele recebe a todos. Aí sim, nesse primeiro momento eu posso vir de qualquer jeito, mas não posso permanecer de qualquer jeito. Se não houver transformação, você não entendeu qual é o Evangelho do Senhor Jesus. Se não houver mudança, é zero, não adianta, né? Então a gente entende como também essa intenção do coração de Deus para todos. O próprio Jesus relata o propósito dele no mundo, está lá em Lucas 12, do 51 a 53, vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Cristo pergunta,
eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém? Todo mundo ficou... Está lá no Evangelho de Lucas isso. Está na palavra. Não é da minha cabeça não. Declaração do próprio Senhor Jesus. Nos traz, isso eu trago como lembrança. Então por que o Salvador nos mostraria esse cenário de divergência se a família inteira fosse salva quando um membro aceitasse? Por que haveria essa divisão? Todos têm filhos aqui? Todos têm filhos, né? A grande maioria tem filhos, tem netos, já está na 2ª geração, né? Os seus filhos são iguais um ao outro? Pensam da mesma forma? Agem da mesma forma? Apesar da mesma origem? Apesar da mesma origem, nós sabemos que não. Os pensamentos são diferentes. Porque ao aceitar Jesus, uma família toda ela é impactada. Será que todos são salvos de verdade? Afinal de contas, a salvação é individual. Eu volto a dizer isso. Apenas demonstra que reconhecer Jesus como Salvador pode trazer uma divergência de pensamentos. A salvação, meus irmãos, é uma escolha. Deus não a força. Ela é individual. E o que eu posso fazer pela minha casa? O que você pode fazer pela sua casa? Pastor, eu já faço isso, tudo que o senhor vai falar. Glória a Deus mesmo. E é por isso que eu gosto sempre de lembrar que trazer para os irmãos, para vocês homens, são lembranças daquilo que você talvez já faça. Ou de algo que eu preciso dar um pequeno ajuste, um pequeno rumo novamente para fazer de acordo com o que o Senhor nos ensina. O que deve fazer para alcançar aqueles familiares que ainda estão perdidos? No versículo 32 de Atos 16, continua, né, na continuidade do capítulo 16, diz lá: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. O ato contínuo foi ministrar a palavra de Deus para o carcereiro e para toda a família. Então, primeiro ponto, a primeira ação se diz respeito à palavra do Senhor. Para que exista a salvação, a família precisa ouvir o mesmo evangelho que alcançou o primeiro. Pode ser você. Ouvir o mesmo evangelho, até porque eles não se convertem automaticamente, porque para a salvação é necessário arrependimento e fé. Arrependimento e fé, e nós ouvimos hoje de manhã como uma das ações necessárias de todo homem de coragem. Fé. O arrependimento eficaz, assim como fez o carcereiro em Atos 16. É necessário levar a palavra para aqueles que ainda não ouviram, e de forma clara, né? E como resultado é gerado arrependimento individual. A função de cada um de nós, como cristãos, como eu falei no início, somos discípulos, tem que fazer novos, e discipular não é fácil, porque requer atenção, requer acompanhamento, requer tempo. É atenção, é olhar olho no olho, é conversar olhando para o filho, é saber reconhecer o teu filho quando ele te responde de uma forma diferente do que está acostumado. É reconhecer tudo isso, para que, repito, exista a salvação dos familiares, né, da família,
precisam ouvir o mesmo evangelho que alcançou o primeiro membro, a palavra. O segundo, bom testemunho. Nós falamos isso ontem à noite. E lembra aos irmãos, em segundo lugar, vem o bom testemunho daqueles que se convertem. No livro de 1 Coríntios, 7, de 12 a 14, é apresentada a influência que as boas práticas da vida trazem a uma família. Aos outros, 1 Coríntios 7, 12 a 14, aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, nessa minha versão, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. São santos. O seu bom testemunho lhe permite isso? Lhe permite isso? É esse o bom testemunho que você passa para sua esposa e seus filhos? Você tem essa atitude, essa ação? Não apenas aquilo que se fala, mas a maneira de viver pode influenciar o não crente a se aproximar do Senhor Jesus. Até porque o bom testemunho cria essas oportunidades e é capaz de inspirar pessoas. Nós influenciamos mais pessoas, às vezes, do que nós imaginamos, pelas nossas ações. É sair realmente praticando de uma forma natural. Lembro que nós falamos um pouquinho mais ontem à noite sobre isso, a influência, ser o bom testemunho dentro da minha casa e onde eu estiver. E onde eu estiver. Pelas nossas ações, da forma como você realmente se porta, como você fala, como você responde, apesar de muitas vezes sermos colocados contra a parede em tudo, nós somos testados. Como que vocês vieram para cá hoje? No acordar, foi acordar porque estava atrasado, porque tinha compromisso, tinha que comprar o pão hoje cedo, cadê o Delmiro? Comprar o pão novamente hoje cedo, para poder depois vir aqui para o encontro, porque tinha que pegar eu e o Oni lá no hotel. Antes de nos pegar, o Delmiro já tinha vindo 4 vezes aqui na igreja, para ver se estava tudo correto. Dentro dessas obrigações, nós temos que ter, eu procuro realmente colocar isso em prática sempre, a acordar, agradecer a Deus por mais esse dia, e aí colocar também em prática o EPI que o próprio Senhor preparou para cada um de nós. Nós temos ou não temos o EPI? O nosso equipamento de proteção individual, nós não temos? Não? Vocês conhecem? A armadura de Deus? O EPI, você coloca isso, você usa isso, porque ao levantar, estar no meio dos irmãos, é muito bom, é fácil, não é bom? Estar no meio de crente? Olívio riu ali. É mais fácil estar no meio de crente, mas a batalha diária é na rua, onde você vai todo dia. A gente tem que lembrar que estar na presença, do Senhor Jesus não é um programa de final de semana, não é só no domingo, quando eu venho para a escola bíblica, eu só venho para o culto, eu venho para aquela reunião. É o estilo de vida que realmente eu disse que eu escolhi. É toda hora, é em todo local, é em todo momento, até quando dá aquela vontade de explodir, de chutar balde. Não podemos
nos render, né? Eu digo assim, nos render a achar que Jesus é um programa de fim de semana, é um encontro social. A nossa responsabilidade vai muito além disso. E para isso, tem que ter coragem. Para isso, tem que realmente se decidir. O bom testemunho cria oportunidades e é capaz de inspirar pessoas. Outro ponto importantíssimo, que nós homens temos que cada vez mais colocar em prática, a intercessão. Interceder pela nossa família, orar por nós e pela nossa família, em tudo, para toda e qualquer ação, qualquer deslocamento, independente de onde seu filho estiver. Meus filhos, até os mais velhos, para onde eles vão? Diz: pai, dá para orar por mim agora, que eu estou indo para tal canto, eu estou viajando hoje. Ô pai, agora mesmo, é na hora. Isso é o mais importante, é saber que a tua família confia em você. E eu digo para eles, e digo na igreja também, lá na comunidade Vida em Cristo, ó, as pessoas dizem: pastor, só pode orar por mim? Eu oro. A oração do pastor não é mais poderosa do que a de ninguém. Nós temos que lembrar disso. E eu digo para ele: ó, eu vou orar por você, porque eu sei que você também vai orar. Amém? Ele olha arregalado: mas é. Quando tu vai para a academia, tu vai lá com o teu personal trainer, né? Ele não vai te dizer: olha, tu tem que fazer 2 séries dessa, 2 séries da outra. Vai ser: professor, faça por mim aí que vai estar pago. Não, ele não vai dizer isso. Não faz. E isso é prática, é realmente fazer, como fica a nossa rotina diária. E quando não fizer, realmente você vai dizer: não, está faltando algo. A intercessão é fundamental. E nós, como homens, temos que despertar para isso. Praticar isso é orar. Porque quando se fala em oração, lembra-se logo das Déboras. Vou colocar isso, vou ligar para minha mulher que é Débora, que ela vai orar. Não, você já tem que começar a orar. Você já tem que começar a praticar isso. Mas eu não sei orar. Então conversa com a tua esposa, pede uma aula dela, que ela vai te ensinar, não tenho dúvida em relação a isso. Mas é conversar com o Senhor, é se apresentar ao Senhor, é colocar realmente, é o teu melhor amigo, é fazer a leitura da palavra, é ter intimidade com Ele, e tudo isso define você como um homem de coragem, como um homem realmente que tomou a decisão correta. 1 Timóteo 2,1 diz assim a palavra: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. A intercessão é parte de uma cooperação necessária para com Deus. E Paulo, quando instrui Timóteo, enfatiza que antes de tudo é necessária oração e intercessão. E essa deve ser uma prioridade. Prioridade, meus irmãos. A intercessão por aqueles que ainda não reconhecem a Jesus como Salvador deve ser travada como uma guerra. E realmente o é. E realmente o é. Ou se levanta um clamor por aqueles que não o conhecem, ou a conformidade com a perdição dos seus. Vou me conformar com isso, e nós não podemos nos conformar. Jesus intercede por nós à direita do Pai. E a oração, trago isso como lembrança, realmente aos irmãos, não existe para convencer Deus de salvar a quem queremos bem, mas para que haja interpretação dessas pessoas, para que elas mudem e que possam dar ouvidos às boas novas de Cristo. Isso nós temos que ter em mente, para que seus olhos espirituais sejam abertos, sejam realmente abertos. Não há garantia da salvação a orar, mas a batalha por vida se inicia no mundo espiritual. Nós não podemos
visualizar, mas existe uma grande batalha espiritual ao nosso redor. Não podemos visualizar isso. Quando o desânimo chegar, devemos lembrar que é hora de parar de orar, né? Chegar apenas quando nós temos a resposta. É isso que nós devemos permanecer. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de anos, décadas orando por uma cura. Hoje nós queremos orar e que seja assim, ó, a entrega imediata. E se não for dentro do prazo que eu quero, eu não vou pagar o entregador. Não vou dar a gorjeta para o entregador. Não podemos cair nessa armadilha. É preciso entender que a intercessão tem um poder de mexer em circunstâncias impossíveis aos homens. O desejo do coração do Senhor nosso Deus é que todas as famílias sejam salvas. E Ele preparou ferramentas para que através da vida do cristão, você, pai, para você, corajoso, para você, homem de honra, as ferramentas o Senhor coloca nas nossas mãos para que nós possamos alcançar as outras pessoas, alcançando primeiro a nossa família. Alcançando primeiro a nossa família, cuidando primeiro dos seus. E é importante lembrar que essa decisão é individual. Mas assim como o próprio Cristo anunciou as boas novas do Evangelho, Ele enviou os seus discípulos não somente para os hebreus, mas para os gentios também, a todos. E nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar e batalhar pela vida daqueles que estão à nossa volta. Amém?